Olá, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre a rodada de ontem dos baianos, né? Começou ontem a Copa do Brasil e terminou já para 4 representantes nossos. Começou para 5, só ficou um, que foi o Sport Clube Bahia, os outros deram adeus à Copa do Brasil. O Bahia de Feira, que fez até um jogo razoável, empatou com o Bragantino em 1-1, para o Atlético de Alagoinhas, que fez um bom jogo, foi injusto o resultado de 0-0 contra o Atlético de Goiás. No segundo tempo, o Atlético de Alagoinhas teve algumas oportunidades de botar a bola para dentro, tanto é que fez 20 finalizações para a meta do gol do Atlético de Goiás. O Bahia que passou pela Jacuipense, vamos falar disso, e o Vitória que infelizmente, né, uma situação muito triste, não só pelo resultado, mas pelo que o Vitória fez dentro de campo ontem em Nova Iguaçu, terminou perdendo para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro por 2-0, num jogo lamentável, num futebol muito pobre, sabe, taticamente, tecnicamente, individualmente. Os jogadores do Vitória são muito ruins, gente, essa é a verdade. É difícil falar isso, porque ao falar isso, nós sabemos que tem jogadores ouvindo isso. E não é bom quando você ouve isso. Eu fui jogador de futebol e sei quando você recebe uma crítica, né? Mas a crítica não é sempre direta a um atleta. No caso do Vitória, quase todos os jogadores têm um nível muito baixo para jogar no Sport Clube Vitória. As contratações feitas pelo Vitória, e aí a gente não pode nem acusar aquele primeiro momento, né, do presidente Fábio Mota do Vitória, porque ele pegou o Vitória, ele não era nem presidente ainda, ele pegou o Vitória tapando um buraco ao chegar lá no Barradão. Então, para armar o time para a Série C do Brasileiro, para que o Vitória pudesse subir naquele ano, e eu me lembro que teve uma situação que teve que contratar uns 10 jogadores, né? Porque senão o Vitória, por causa do transferban, não ia mais poder contratar ninguém, e aí foi trazendo quem aparecia pela frente, e o Vitória armou aquele time da Série C muito ruim, mas conseguiu, com a mão de Deus, voltar à Série B do Brasileiro. Mas o problema vem depois daí, né? Depois daí, não só pela permanência de João Bussi, porque naquele momento de renovação com o João Bussi tinha que ser feito, porque a situação de um presidente de clube, tendo um treinador que subiu o seu time da Série C para a Série B, mandá-lo embora, aí é você jogar contra a sua torcida, você jogar contra todo mundo. Mas a partir daí, né, vendo que o time não estava bem, tinha que demitir mesmo o treinador o mais rápido possível. Mas o problema foi deixar essa comissão técnica fazer as contratações para essa temporada, né? Eu entendo que a diretoria de clube ela tem que participar com a comissão técnica. O presidente do clube, o diretor de futebol, ao ter o jogador à disposição, tem que perguntar à comissão técnica o que é que você acha desse jogador e tal. Eu acho que é correto isso aí. Agora, você deixar na mão da comissão técnica para entrar em contato, para contratar, aí realmente um absurdo e um erro da diretoria do Sport Clube Vitória, que terminou contratando jogadores de baixa qualidade técnica, e mais uma vez nós vimos ontem uma vergonha, uma catástrofe ontem em Nova Iguaçu, o jogo do Vitória que tomou 2-0 de um time desqualificado, com todo respeito, da Série D do Campeonato Brasileiro, e que o Vitória poderia ter tomado o dobro de gols, no mínimo, poderia ter tomado 4-0 nesse jogo de lá. E o Léo Condé, que chegou, é claro, e a gente entende isso, 20 dias da chegada dele, não pode fazer mágica, não pode fazer milagres, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo não tem permissão de errar na escalação, não tem permissão de errar nas mudanças. Ontem, por exemplo, o Vitória precisando ajustar seu meio de campo, ele troca os 3 atacantes, deixa Eduardo do time, Léo Gomes do time, lamentável. E por que a escalação de GG e não do Diego Torres? E por que o Marco Antônio não entrou como titular, já que o próprio treinador disse que ia colocar o Marco Antônio de titular? Então foi um jogo muito pobre, os laterais do Vitória muito ruins, esse Vicente meu começou muito mal, Eduardo só quer fazer lançamento, pega a bola para ficar fazendo lançamento, parece que está brincando dentro de campo, ataque inoperante. Então, infelizmente, o Vitória fora da Copa do Brasil, e agora vem um Bavi no próximo domingo. Sobre o Bahia, minha gente, o Bahia entrou ontem e fez um jogo bom. Vamos deixar nesse nível, tá? O Bahia fez um jogo bom. Jacuipense não demonstrou um poder de marcação melhor para enfrentar o Bahia,
para anular as jogadas principais do Bahia. O Bahia teve um jogador que a gente cobra tanto, que foi o Cauli, um meia avançado, um meia atacante, o cara que dá verticalidade às jogadas, e isso aconteceu ontem com o futebol do Cauli. O Bahia ainda errou um pouco no primeiro tempo, porque tinha dois jogadores abertos, Biel na esquerda, Jacaré na direita, né? Aí você tem Acevedo no meio de campo junto com o Cauli, muito pouco. O time não pode jogar muito aberto assim. Então, na hora de fazer a triangulação centralizada, na hora de você ter superioridade no meio de campo, o Bahia nunca tinha e tinha dificuldades de enfrentar esse bloqueio. As melhores jogadas do Bahia foram lateralmente, com cruzamentos na área. Isso precisa melhorar. A defesa do Bahia foi mais consistente ontem, até porque o time do Jacuipense não cobrou tanto dessa defesa do Bahia. E outra coisa, o Bahia ontem já tinha mais, por exemplo, o Acevedo na linha de marcação, junto com o Rezende. Esses dois jogadores ontem marcaram mais do que saíram para o jogo. Por isso que a gente via muito uma lacuna no meio de campo do Bahia, porque não dava para esses dois jogadores voltarem e irem lá para o ataque ao mesmo tempo. E mesmo assim, quando o Jacuipense atacou, ainda houve sim deficiências no sentido defensivo do Sport Clube Bahia. Mas o Bahia venceu com 4 gols de diferença, destaque aí para o Cauli, jogador realmente que jogou bem. O Bahia tem problemas nas laterais ainda, com Cicinho, com Matheus Bahia, tem muitos ajustes a fazer. Tem Bavi no próximo domingo, e a expectativa fica muito grande, porque o Bahia vinha jogando muito mal, mas ontem conseguiu dar um equilíbrio nesse jogar mal contra Jacuipense. Lembrando que o Bahia só ganhou de times da Bahia nessa temporada. Então o Bahia vai enfrentar o Vitória, que é um jogo mais forte, queira ou não, é um clássico, apesar do Vitória estar muito mal, mas é um clássico, é um derby local, então o Bahia tem que apresentar e convencer mais uma vez, e a partir daí ir crescendo dentro do seu futebol, para que o torcedor possa confiar mais. Tanto é que o público deu menos de 3 mil pagantes no estádio metropolitano de Pituaçu, porque o torcedor não estava gostando do futebol realizado pelo Bahia, nem o torcedor, nem ninguém. O torcedor estava envergonhado com os últimos resultados do Bahia, de 6 para o Sport, de 3 para o Fortaleza, mesmo com o time sub-20, tomar a goleada do time do Itabuna. Portanto, só Bahia segue na Copa do Brasil e vai aí para a segunda fase. Pobre futebol da Bahia. Hoje, o futebol baiano é o pior futebol jogado aqui no Nordeste. Olha que o normal é ser o melhor futebol jogado no Nordeste, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.